É um prazer e uma alegria estar com todos vocês nesse quarto congresso da Teoria do Design Inteligente, TDI. Infelizmente, dessa vez eu não posso estar presente, então nós vamos usar um pouco da tecnologia que nós temos para a gente conseguir fazer todas essas coisas que precisamos por aqui. O tema que eu gostaria de tratar com vocês é praticamente esse: o telescópio espacial James Webb, o início do fim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que nós temos muita coisa desde o ano passado para cá, que o James Webb tem nos dado uma quantidade imensa de dados, que tem sido, através dos quais tem sido possível definir de uma forma melhor como teria sido o universo logo no seu início. Se vocês se lembram da palestra que eu dei o ano passado, nós estamos a poucos dias de recebermos, isso no ano passado, a poucos dias de recebermos as primeiras imagens, as primeiras informações do James Webb. Então ficou para esse ano a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Só queria voltar um pouquinho pelo seguinte: por que esse tema, o início do fim? A teoria principal tem sido trabalhada na área da cosmologia, astronomia, astrofísica, ou seja, todas as áreas relacionadas com o cosmos, é a teoria do Big Bang. Ela é uma teoria que propõe que o universo teria surgido espontaneamente há cerca de 13,78 bilhões de anos lá atrás. Então nós temos assim uma teoria que tem sido praticamente predominante ao longo desses muitos anos. A pergunta é: a evidência apoia ou não? Eu tenho dito por muitos anos que a evidência tem sido contra. Falei bastante a respeito das descobertas de vários grupos diferentes, usando o telescópio Hubble, telescópio espacial Hubble, o HST, usando o ALMA, que fica lá no Chile, e vários grandes telescópios pelo mundo afora. Ou seja, a evidência é um pouco diferente daquilo que a teoria nos diz, para não dizer totalmente diferente daquilo que a teoria nos diz. Mas para a gente fazer uma pequena introdução, eu queria dar algumas ideias relacionadas com esses dois telescópios. Eu queria fazer uma comparação com vocês a respeito do telescópio do Hubble e do James Webb, só para ficar bem claro esses dois. O Hubble tem um espelho com um diâmetro de 2,4 metros, ou seja, 2 metros e 40 centímetros. Já o James Webb, ele possui 18 espelhos e todos juntos dão um diâmetro de 6 metros e 50 centímetros, ou seja, 6 metros e meio. A área de captação do espelho de Hubble é de aproximadamente 4 metros quadrados, ao passo que a área de captação do James Webb é de 25,4 metros quadrados, ou seja, praticamente 6 vezes mais. A distância focal do Hubble é 57,9. A distância focal do James Webb é 131,4 metros. Nós estamos falando de algo assim muito, muito diferente. Ou seja, o James Webb tem uma capacidade, tem um poder de ver coisas mais distantes com uma nitidez que até agora nós não tínhamos. Só para mostrar um pouquinho mais ainda, acabei de falar do tamanho dos espelhos, dá uma olhadinha aqui. Ali você tem o ser humano, tá? E você tem o tamanho do espelho do Hubble Space Telescope, o HST, também o espelho do James Webb Space Telescope. Então dá para ter uma ideia do tamanho deles. Mas não é apenas uma questão do tamanho do espelho. Tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração também. Uma delas é quais são os comprimentos de onda ou as frequências que esses dois telescópios têm condição de trabalhar, de coletar dados. Deixa eu dar uma ideia rapidinha para você aqui, só para todos nós aqui, para a gente poder ter uma noção. O limite de observação dentro da área de comprimentos de ondas, que são em micrômetros, se você pegar, por exemplo, o telescópio Hubble, ele vai de 0,1, que é o ultravioleta, até mais ou menos o 2,5, que é o infravermelho, e pegando uma parte bem grande aí no meio, que é da luz visível. Já se você olhar o James Webb, ele já começa com 0,8 micrômetros, que está mais ou menos ali perto do laranja, por volta dali, e ele vai de uma forma mais específica até os 5,3 micrômetros, podendo chegar até 26,5. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de visualização no infravermelho.
literalmente o James Webb não é o único telescópio que tem essa capacidade de ver, entre aspas, a informação vinda do espaço através do vermelho, do infravermelho. Por quê? Outros telescópios já tiveram por lá. Deixa eu dar só mais um aqui para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia. Eu fico falando você, mas na verdade somos nós. Que é o seguinte, observe aqui do lado esquerdo, você tem o Spitzer. O Spitzer foi um dos primeiros telescópios usando o infravermelho, e você tem uma imagem dele aí, que mostra como era a capacidade de resolução. Do lado direito é exatamente a mesma área, só que agora com o telescópio James Webb. Percebe? A pergunta então é, por que o infravermelho? Bom, o infravermelho ele é bem importante por várias razões. Primeiro, porque nós temos condição de ver coisas que nós não conseguiríamos ver com as frequências da chamada luz visível. Isso diz respeito especificamente à poeira e matéria que existe no espaço. Então, para podermos ver certas coisas, a melhor frequência seria dentro das frequências do infravermelho. Então essa é uma das razões do porquê nós estamos usando o infravermelho. Pois bem, aí já falamos um pouquinho a respeito dos dois telescópios, 3 na verdade. Eu queria tratar de 2 efeitos muito importantes para eu poder explicar exatamente o que está acontecendo e como nós interpretamos os dados e coisas desse jeito. Então eu queria primeiramente falar a respeito desses 2 efeitos espetaculares que nós temos. Tá aí. 2 efeitos importantes. Nós temos o primeiro efeito, que é o efeito Doppler, e o segundo efeito está relacionado com as linhas espectrais ou linha espectral. Então vamos dar uma olhadinha a respeito, começando a falar a respeito do efeito Doppler. O efeito Doppler é algo que nós já estamos habituados e talvez a maior parte de vocês já ou estudou ou já ouviu falar a respeito. É aquele efeito que nós ouvimos, por exemplo, da sirene de uma ambulância. Se você estiver parado num lugar, estiver passando uma ambulância, se você estiver na frente, ou seja, a ambulância estiver vindo na tua direção, você vai perceber que o som da sirene da ambulância é um pouco mais agudo. Por quê? Porque o som fica um pouquinho mais compactado, o comprimento de ondas é menor. Para quem está atrás da ambulância, ou seja, onde a ambulância já passou, você percebe que a sirene, o barulho da sirene, o som dela, agora fica um pouco mais grave. Por quê? Porque o comprimento de onda é um pouco maior. Esse efeito é muito fácil da gente perceber se você estiver assistindo uma corrida de Fórmula 1 ou qualquer corrida. Você percebe aquele barulho, vou fazer o efeito especial agora, sai assim, okay? Quando está vindo na tua direção, o som é mais grave, mais agudo, desculpe-me. Quando ele está indo embora, o som é mais grave. Então essa é a ideia do efeito Doppler. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu colocar aí para você, para que nós possamos dar uma olhadinha. Na verdade, o efeito Doppler nada mais é, no caso da física clássica, onde as velocidades de uma fonte e um receptor em relação ao meio são menores que a velocidade das ondas no meio. A relação entre a frequência observada, o F, e a frequência emitida, F0, é dado por essa equação que vocês estão vendo aí, onde o C não é a velocidade da luz, tá? Aí é a velocidade de propagação no meio. O VR é a velocidade do receptor, o VS, velocidade na fonte. E se a gente quiser colocar de uma forma assim mais específica, esse efeito Doppler, supondo que a fonte esteja se aproximando ou se afastando, aí você tem praticamente esse lambda que nos dá literalmente esse fator de afastamento ou de aproximação. Tá? Então essa é basicamente a ideia do efeito Doppler. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, você está falando de som. Exato, a mesma coisa acontece no espaço quando a gente trata de luz. Você fala assim, mas como assim? Deixa eu explicar. Quando nós olhamos no espaço, se um objeto, por exemplo, uma galáxia, estiver vindo na nossa direção, a luz dessa galáxia estaria um pouco mais azulada. Se ela estiver se afastando da gente, ela estaria um pouco mais avermelhada. Isso é o que a gente chama, no caso do azul, do blue shift, desvio espectrográfico da luz para o azul, e red shift, desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Então, é possível
captar esse efeito Doppler, inclusive quando nós estamos observando corpos celestes. Através dessa observação, nós sabemos se eles estão aproximando ou afastando. A diferença é que quando nós tratamos de corpos celestes, nós procuramos usar um sistema de equações que é um pouquinho mais simples, que é esta aí que vocês estão vendo, onde a letra Z corresponde a esse desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Então, na verdade, nós temos o comprimento de onda em relação ao observador, menos o comprimento de onda original, tudo isso dividido pelo comprimento de onda original. Esse é aquele Z que a gente encontra, que o pessoal fala, nós vimos uma galáxia com Z 3.75, com Z 12. Seja lá o que for, esse é o famoso Z. A pergunta é, mas como é que a gente calcula então esse Z? Como é que a gente sabe que a luz de uma galáxia está mais azulada do que ela deveria ser ou mais avermelhada do que ela deveria ser? Essa é uma boa pergunta e a resposta com respeito a isso está relacionado com o espectro de emissão. Ou seja, elementos químicos, quando superaquecidos, os seus elétrons passam de um nível de energia para outro. A gente vai tratar, eu vou dar uma explicação básica. Esse salto é muito interessante porque esse elétron fica nesse nível de energia e quando ele volta ao seu nível de energia normal, ele emite um fóton. Em outras palavras, se nós olharmos para cada elemento químico tem uma quantidade específica de linhas espectrais, ou seja, de emissões que caracterizam aquele elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem tem 568 linhas. Se nós pegarmos o oxigênio já possui 5.913 linhas. Se pegarmos o ferro, ele possui 34.233 linhas. Se pegarmos, por exemplo, o enxofre, ele possui 8.033 linhas. Ou seja, cada elemento químico ele tem uma assinatura. Espetacular, não é? A gente não precisa ir até lá para saber o que tem naquela galáxia, o que tem naquela estrela. A gente consegue ver daqui. É só uma questão da gente olhar e ver quais são os elementos químicos que estão lá. Você fala, peraí, mas como é que você sabe que é mais azulado, mais avermelhado? De novo, vamos dar uma olhadinha no princípio, tá? Eu acabei de mencionar agora de pouco que um elemento químico, por exemplo, aí você está vendo o nitrogênio. Pega um elétron que sai do nível 2 de energia, pula para o nível 3 e de repente ele não consegue manter lá, ele volta para o nível 2. Quando ele volta para o nível 2, ele emite um fóton que tem praticamente um comprimento de onda de 656,28 nanômetros, é o que a gente chama de H-alfa. Então, quando nós olhamos isso, essa linha específica, isso daí é hidrogênio. Ah, que legal! Se nós tivermos mais linhas, olha só o raciocínio, que coisa interessante. Vamos pegar o caso do hidrogênio. Deixa eu dar algumas ideias para vocês. Se vocês entrarem no site do NIST, que literalmente onde você encontra uma quantidade muito grande de informação, você vai encontrar especificamente linhas de todos os elementos químicos. Por exemplo, do hidrogênio, eu acabei de mencionar para vocês, são 568 linhas do espectro. Deixa eu mostrar algumas delas. Vou pegar algumas que são mais importantes. Está vendo essa azulada que eu marquei aí? Essa é uma das linhas que tem uma intensidade relativa de aproximadamente 70.000. Tem uma outra que eu estou passando aqui, de novo, uma intensidade relativa também de 70.000. Já volto daqui a pouquinho, eu dou os mais detalhes em termos de quais são. E eu vou pegar mais duas que você encontra justamente aqui. Tá? Então peguei essas 4 linhas específicas do hidrogênio, com as suas específicas intensidades relativas, para a gente poder pegar e estudar. Você fala, mas por que você pegou o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante que nós temos na natureza. Então, quando nós olhamos no laboratório, quais são as linhas do espectro do hidrogênio? Então, nós sabemos quais são. E, literalmente, aqui no laboratório, essas linhas são exatamente o valor que a gente está vendo. Mas e se tivermos, por exemplo, uma galáxia que estivesse se afastando da gente? Essas linhas do hidrogênio não teriam o comprimento de onda que nós estamos medindo aqui no laboratório. Devido ao quê? O efeito Doppler.
Então vamos olhar um pouquinho e ver o que acontece em termos dessas linhas do hidrogênio. Se nós pegarmos no laboratório, você vai perceber as linhas que eu coloquei ali, uma delas é 0,39 microns, a outra é 0,41, a outra é 0,43 e a outra é 0,46, tá? Quase 0,47. Então você tem essas linhas todas aí, literalmente, desculpa, 0,47 não, 0,49. Você tem essas linhas todas do hidrogênio. Então vamos fazer o seguinte, quando nós recebemos uma imagem específica do James Webb, é feito um trabalho para ver quais são esses comprimentos de onda. O que seria isso? Então, um desenho não, para você ter uma ideia, uma das imagens que nós temos, eu estou pegando uma das primeiras, que foi bem interessante. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você está vendo ali as várias linhas. A pergunta é, o que é hidrogênio e o que não é hidrogênio? O que é isso? Pode ser ruído, pode ser interferência, pode ser um monte de coisa. No entanto, olha que coisa espetacular. Eu vou sobrepor as linhas do hidrogênio em cima desse gráfico, embora, preste atenção, embora os comprimentos de ondas são diferentes. Está vendo ali embaixo? 3,4, 3,6 microns, 3,8 microns, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8. Você fala aí, mas é diferente. Olha que interessante. Vou sobrepor as linhas. Percebe que fascinante? Elas estão bem dentro de alguns picos que nós estamos vendo aí. Rapaz, você fala assim, mas espera aí, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós estamos vendo hidrogênio numa galáxia distante. A única diferença é que as linhas do hidrogênio estão mais em direção ao infravermelho. Passaram do vermelho, ou seja, nós estamos vendo essas linhas literalmente daquilo que a gente chama de redshift, desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Vamos dar uma olhadinha mais específica só para a gente ver os detalhes. Aqui você está vendo novamente as linhas, vamos colocar os dois aí. Então você vê na parte de baixo o James Webb Space Telescope, na parte de baixo o NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, em cima JWST, James Webb Space Telescope. Vamos colocar esses valores ali. Dá uma olhadinha. Aqui você tem literalmente embaixo, você vai vendo os valores dos comprimentos de onda que são medidos no laboratório. Onde está ali o NIST? Lá em cima no JWST é onde nós temos os comprimentos de ondas que foram medidas pelo James Webb Space Telescope. Tem várias maneiras da gente saber como esse negócio funciona. Eu não vou entrar nos muitos detalhes, porque são muitas delas, mas eu quero dar uma que é bem tranquilo, assim, quando a coisa é relativamente mais clara. Deixa eu colocar desse jeito. Deixa eu mostrar para você o que eu estou falando. Dá uma olhadinha assim, se eu pegar os comprimentos de ondas. Olha só, entre os dois primeiros no laboratório, a proporção é de praticamente 5,18% entre a primeira linha e a segunda linha. Se você pegar no JWST, no James Webb, a proporção é 5,20. Se a gente pegar da segunda para a terceira linha, a proporção é de 5,50. No James Webb, 5,52. Se a gente pegar da terceira para a quarta linha, no NIST, está 10,71%. Se a gente pegar no James Webb, 10,70%. Percebe? Nós temos confiança que essas linhas que foram vistas ali, elas são do hidrogênio. Você fala, não, mas no hidrogênio, lá no laboratório era diferente. Correto. É por isso que nós chamamos isso de desvio espectrográfico da luz para o vermelho, o efeito Doppler que ocorre nas galáxias. Então agora a gente tem condição, inclusive, de trabalhar um pouquinho mais a respeito disso, porque se você olhar, nós vamos poder fazer algo que é bem interessante. Nós podemos calcular esse valor de Z. Lembra que eu mencionei agora de pouco a equação Z igual L menos L0 dividido por L0, aquele negócio todo? A gente vai dar uma olhadinha agora, vamos fazer esses cálculos para a gente ver com essas diferenças de comprimentos de ondas, qual seria o desvio espectrográfico da luz desse objeto que foi observado pelo James Webb Space Telescope. Então vamos ver ali. Agora eu tenho, vocês estão vendo o que eu já tinha dado a parte principal, e agora nós estamos vendo aí literalmente o Z.
Percebe que o Z é praticamente o mesmo? Deixa eu colocar isso de uma forma melhor numa planilha, só para a gente poder perceber. Olha lá. No NIST, você tem o valor que é literalmente observado no laboratório, e você tem no James Webb Space Telescope, o que foi observado, e daí a gente calcula o redshift. O Z médio desse objeto é 8.489278 e tem um desvio padrão aí de 0,0015. Em outras palavras, agora nós sabemos qual é o desvio espectrográfico da luz para o vermelho desse objeto. Em outras palavras, a gente pode pegar agora e fazer um cálculo muito interessante. Sendo que nós conhecemos o desvio, esse quase 8,49, é possível agora nós calcularmos o comprimento de onda da emissão. Em outras palavras, a gente consegue fazer o efeito contrário. Nós pegamos os valores que nos foram dados pelo James Webb Space Telescope, e agora nós podemos fazer o efeito inverso, ou seja, nós podemos parar e ver quais seriam os outros elementos químicos presentes nesse objeto. Foi justamente isso que esse pessoal todo fez, inclusive na publicação saiu mostrando hidrogênio, oxigênio, neônio, ou seja, uma quantidade grande deles aí, tá? Em outras palavras, foi feita uma avaliação dessas, sendo que já era conhecido o desvio espectrográfico, no caso o Z, de quase 8,49, agora foi possível calcular quais seriam os outros elementos químicos presentes logo ali. O fascinante para mim é que eles apresentaram hidrogênio, oxigênio, neônio. Esses foram os principais. No entanto, se nós olharmos, existe uma quantidade muito grande de outros elementos químicos presentes ali. Se você olhar, eu coloquei embaixo algumas dos comprimentos de ondas, você percebe que tem vários picos ali assim, e a gente tem condição de dar uma olhada muito específica a respeito disso. Veja só, eu vou pegar os comprimentos de ondas que nós encontramos só para colocar aqui para você ter uma noção. Veja só, neônio, nós temos dois comprimentos de ondas específicos que mostram que existe neônio naquele corpo celeste. Oxigênio, nós temos 3 específicos. O hidrogênio eu já falei, tem 4 deles. No argônio, nós temos 2 específicos. Você fala, não, mas eu não vi isso lá. É verdade, você não viu, mas tem. Nós temos também no cromo, existem 5 linhas específicas que mostram que aquele objeto possui cromo. Não somente isso. Existem 8 linhas específicas do vanádio e 10 linhas específicas do ferro. Rapaz, ferro no início do universo, vanádio no início do universo. Já imaginou que coisa espetacular? Isso é o que o James Webb está nos mostrando. Só que muitas pessoas, quando olham isso daí, eles só veem aqueles elementos químicos que foram apresentados, eles não veem os demais. Seria tão bom se pudessem mostrar os outros elementos químicos também. Só para a gente ter uma noção, deixa eu pegar em termos de intensidade. Dá uma olhadinha. Se nós olharmos a intensidade, o neônio nos dá uma intensidade relativa, pelo que a gente viu ali no gráfico apresentado por eles, de 0,51 a 0,58. Isso aparece na publicação científica. No entanto, o ferro, que tem essas 10 linhas no espectro e não aparece na publicação científica, tem literalmente uma intensidade igual a do neônio. Vai praticamente 0,13 até os picos maiores com 0,58. Rapaz, isso é um negócio assim muito legal, sabe por quê? Porque mostra que o ferro não tem uma intensidade tão menor assim do que o neônio que está presente lá. Ou seja, é uma quantidade razoável de ferro nesse corpo celeste que a gente vai ver qual a distância dele daqui a pouquinho. Então nós podemos agora dar uma olhada, vamos comparar isso daí, esse dado aqui com o do Sol. Vamos voltar aqui, ó. Esse é o material neônio, vocês estão vendo ali as intensidades relativas dos 2 picos e as intensidades relativas do ferro entre esses dois valores, 0,13 até o 0,58, esses 10 que eu mencionei para vocês.
Se nós falarmos agora só do Sol propriamente dito, que segundo a idade naturalista dele é de 4,6 bilhões de anos, ele tem um pouquinho mais de ferro do que neônio. Interessante, não é? 0,16% da constituição do Sol, do nosso Sol, é ferro, o elemento químico ferro. E 0,12% da constituição do Sol é do elemento químico neônio. Impressionante, não é? Minha pergunta é por que será que não foi dito nada a respeito especificamente do ferro? Ele está lá, certeza. Não tem o que duvidar. Tem 10 linhas específicas do elemento químico ferro naquele corpo celeste, mas ninguém tocou no assunto e a resposta não é muito difícil. Por quê? Porque tecnicamente ele está tão distante da gente, logo no início do universo, que seria muito, muito difícil encontrar uma quantidade absurda de ferro como foi encontrado. Só para finalizar, deixa eu pegar e fechar essa parte toda, aí a gente vai falar a respeito da distância, porque isso aí é o que está pegando mais agora. Então, quando nós tratamos desse aspecto de distância e tempo, porque são duas coisas diferentes, é possível calcular a distância usando esse efeito Doppler, e os cálculos a gente só precisa da velocidade relativística, tá aí, a velocidade da luz você está vendo lá. E quando você faz um cálculo todo, você coloca todo mundo junto ali, a velocidade relativística dessa galáxia é de 293.206,97 km por segundo. Bem legal, né? A distância dela dá para a gente calcular, é só pegar a constante de Hubble, a gente faz o cálculo, dá mais ou menos 4.014 megaparsecs. Isso daí você traduz em anos-luz, dá 13,093 bilhões de anos-luz, é a distância, ou seja, 3,1 bilhões de anos-luz. Isso é a parte que eu estou colocando para vocês aqui. Peço desculpa, segurei o outro slide. Mas esse é o cálculo que nós fazemos. Percebe? Então nós temos um objeto que nós estamos vendo a 13,1 bilhões de anos-luz. Foi muito interessante porque isso daí nos dá a distância. No entanto, na publicação saiu algo muito interessante que eles colocaram como sendo a idade, 13,1 bilhões de anos. Na verdade, com o efeito Doppler a gente só sabe a distância. Daí para calcular a idade tem outras coisas, e é por isso que hoje, eu não tenho tempo para colocar aqui, mas é por isso que hoje muitas pessoas estão, principalmente na área da cosmologia, estão dizendo o seguinte: não, 13,1 bilhões de anos-luz foi quando a luz saiu de lá. Então a galáxia hoje, rapaz, está sendo uma coisa assim fascinante a respeito disso. Por quê? Porque chegou um ponto em que alguma coisa tem que ser feita, senão o universo vai ter que ficar mais velho. Em outras palavras, a gente está começando a ver o início do fim de uma teoria falida. Vai ter que ter outra aí no lugar. Para concluir, vou colocar para vocês qual a minha visão a respeito de tudo isso. O que eu gostaria de ver acontecendo? E a resposta não é nada difícil. É uma resposta bem simples. Eu gostaria de ver alunos analisando os dados do James Webb Space Telescope. Sabe, esses dados se tornando TCCs, teses, dissertações. Essa é a minha visão para que tudo isso aconteça. Porque tem muito material que o James Webb está dando. Tem alguns detectores que estão começando a enfraquecer um pouquinho, por isso a gente precisa usar o máximo possível, coletar o máximo de dados possíveis. Fica aí. Fascinante, não é? Que uma teoria como o Big Bang está literalmente desaparecendo graças ao James Webb Space Telescope. É o início do fim.